Vamos então começar o 5º capítulo, a Índia, a organização hindu, dos espíritos degradados, né, no ambiente da Terra, aqueles que foram exilados aqui para a Terra, os que se agruparam nas margens do Ganges. Vamos lembrar que o Ganges tem 2.500 quilômetros, ele começa no Himalaia e vai desaguar no Golfo de Bengala. Então é uma região com capacidade de desenvolvimento, né, pela água, pela fertilidade do solo. Então é o que ele está colocando aqui: dos espíritos degradados no ambiente da Terra, os que se agruparam nas margens do Ganges foram os primeiros a formar os pródomos, né, o início, o começo de uma sociedade organizada, cujos núcleos representariam uma grande percentagem de ascendentes, né, aqueles que vieram antes, das coletividades do porvir. Então ele está colocando que esses que vieram, né, esse grupo que veio para as margens, que vieram para as margens do Ganges, foram eles que são os responsáveis pela grande coletividade. Eles são os ascendentes, né? Os que vieram antes da grande coletividade. Por quê? Nós vamos ver que junto com esse grupo, na Estrela da Capela foram formados grupos, né? Os egípcios, que tinham grande conhecimento, fortaleza moral, que tinham poucas coisas a se acertar. Aí nós vamos ver agora os hindus, que têm um grande conhecimento espiritual, mas são extremamente orgulhosos, né? Que vieram aqui para essa região do Ganges. E aí nós vamos ver um grupo daqueles que são mais bélicos, daqueles que não se importam de misturar e que buscam o desenvolvimento, buscam a conquista, buscam a ter, que são os arianos. Aí nós vamos ver que aonde foi colocado esse grupo de hindus, que com esse conhecimento, também foi colocado junto a eles esse grupo de arianos, para que de alguma forma eles pudessem aprender a espiritualidade com esse grupo, né? E depois pudessem sair, porque eles são mais nômades, eles têm facilidade de se misturar. Então nós vamos ver que os egípcios ficaram fechados naquele grupo e no conhecimento deles. Nós vamos ver que os hindus ficaram fechados no conhecimento e na espiritualidade deles, no orgulho deles, né? Nós vamos ver depois as castas. E esse grupo de arianos, que também veio junto ali, eles vão se expandir, eles vão formar a Europa, né? Por isso que é hindu-europeia, a civilização é hindu-europeia, porque saiu desse conhecimento hindu, né? Da espiritualidade, do conhecimento hinduísta, que depois gerou a raça, que depois gerou o povo da Índia, porque nem todo indiano é hindu, né? Tem muito indiano budista, tem muito indiano hoje, né? Muçulmano, né? Mas nós estamos falando aqui do hinduísmo, né? Que é essa espiritualidade, essa religiosidade que veio junto com esse grupo. Então vamos ver aqui. Vamos entender. Então ele está colocando: os que se agruparam nas margens do Ganges foram os primeiros a formar os pródomos, o começo de uma sociedade organizada, cujos núcleos representariam uma grande percentagem de ascendentes das coletividades do porvir, das coletividades que vieram depois. As organizações hindus são de origem anterior à própria civilização egípcia e antecederam de muitos os agrupamentos israelitas. O que ele está nos colocando aqui? Os hindus vieram primeiro. Eles vieram antes dos egípcios. Então, se a gente estava falando que os egípcios são mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo, 5.000 anos antes de Cristo, os hindus são antes disso. Nós estamos falando aí de 5, 6 mil anos antes de Cristo, que foram quando eles chegaram. E logo vieram os arianos junto a eles. Depois é que vieram os egípcios e depois ainda que vieram
os hebreus, cada um com as suas dificuldades, cada um com os seus defeitos, e eles foram unidos pelos defeitos. Os grupos foram unidos pelos defeitos que tinham, para poderem se melhorar juntos, crescerem juntos. Então vamos repetir aqui, porque é muito interessante o que o Emmanuel está colocando aqui. As organizações hindus são de origem anterior à própria civilização egípcia e antecederam de muito os agrupamentos israelitas, de onde saíram mais tarde personalidades notáveis como as de Abraão e de Moisés. As almas exiladas naquela parte do Oriente muito haviam recebido da misericórdia do Cristo, de cuja palavra de amor e de cuja figura luminosa guardaram as mais comoventes recordações, traduzidas na beleza dos Vedas e dos Upanishads. Olha que coisa linda que ele está colocando aqui. Porque os Vedas são 4 livros, né, dos hindus, com todos esses ensinamentos. E os Upanishads são 123 livros. Os Vedas são cânticos, né, e os Upanishads são 123 livros que falam do autoconhecimento, da meditação, da religiosidade, né, do buscar a conhecer a si mesmo, a melhorar o que se tem, né, a destruir os defeitos. Então é muito interessante. E o mais interessante é que eles colocaram nesses livros os ensinamentos que eles receberam com Cristo. Então os primeiros ensinamentos do Cristo chegaram através dos hindus. Então hoje, se a gente for ler esses livros, já falei aqui que dos ensinamentos hindus eu gosto muito do Bhagavad Gita, que faz parte de um outro grupo de livros, que me fugiu o nome agora. Então, a hora que nós tivermos por oportunidade, a gente quiser pegar um desses livros para ler, a gente tem que ver com outros olhos, porque nesses livros eles estão trazendo os ensinamentos do Cristo. Então, os primeiros ensinamentos do mestre, do governador do planeta, vieram através dos hindus, né, nos Vedas ou Vedas e dos Upanishads. Foram elas, né, essas almas exiladas, como os chamados de hindus, foram elas as primeiras vozes da filosofia e da religião no mundo terrestre. Como provindo de uma raça de profetas, então eles assimilaram esses ensinamentos de Jesus e vieram como profetas, ou seja, aqueles que vêm ensinar, aqueles que vêm falar do futuro, aqueles que vêm trazer o conhecimento que tem para passar para os outros, que essa é a designação do profeta, né? Na realidade, no Velho Testamento, profetas são todos eles médiuns, né? Não tinham esse nome, mas aqueles que trabalham com os dois lados, encarnados e o plano espiritual, são os profetas, e nós chamamos eles hoje de médiuns. Então, vamos voltar aqui. Foram elas as primeiras vozes da filosofia e da religião no mundo terrestre. Como provindo de uma raça de profetas, de mestres e iniciados, em cujas tradições iam beber a verdade os homens e os povos do porvir. Então, todos aqueles que vieram depois beberam do conhecimento desses livros Vedas e Upanishads, desse conhecimento dos hindus, que veio dos ensinamentos do Cristo. E foram eles que deram todo o conhecimento que veio no futuro, é o que ele está dizendo aqui. Então, como provindo de uma raça de profetas, de mestres e iniciados, em cujas tradições iam beber a verdade os homens e os povos do porvir, aqueles que vão vir depois. Salientando-se que também as suas escolas de pensamento guardavam os mistérios iniciáticos com as mais sagradas tradições de respeito. Também eles, como nós vimos nos egípcios, guardavam as suas tradições, guardavam seus conhecimentos, guardavam isso para aqueles que tinham condições de aprender, tinham as suas iniciações. E agora nós vamos ver aqui os arianos puros. Era na Índia de então
daquela época, na Índia daquela época, né, com esses hindus, com esse conhecimento todo, que se reuniam os arianos puros, como eu falei. Eles foram colocados ali junto com os hindus para que eles aprendessem um pouco o que faltava para os arianos: espiritualidade, religiosidade. Eles eram pragmáticos, práticos, né? Por isso que eles vão sair da Índia e formar a Europa, né? Por isso que é uma civilização indo-europeia. E eles vão formar na Europa os povos bélicos, os povos conquistadores, e também aqueles que vão buscar a ciência, vão buscar se aprimorar para ter mais, se aprimorar para ter para materialidade, perdão, para conquista. Então, era na Índia. Isso é uma informação que a gente só vê aqui no livro do Emmanuel. Era na Índia de então que se reuniam os arianos puros, entre os quais cultivavam-se igualmente as lendas de um mundo perdido, no qual o povo hindu colocava as fontes de sua origem. Então são essas reminiscências, né? As reminiscências são lembranças que nós temos no nosso inconsciente. São aquelas lembranças que estão guardadas. Então eles traziam essas reminiscências, como os egípcios também trouxeram, de um paraíso perdido, né? De um mundo muito bom, de um lugar muito bom que eles perderam, que eles deixaram, do qual eles foram expulsos. Os hebreus também trouxeram a lenda, a metáfora dos hebreus de Adão e Eva, também são lembranças, são essas reminiscências que os hebreus trouxeram, né, por serem exilados, né, por serem trazidos por um lugar primitivo. Então eles tinham saudade desse lugar muito melhor, que eles chamavam de paraíso, com qualquer outro nome, mas por ser um lugar muito melhor. Vou repetir. Era na Índia de então que se reuniam os arianos puros, entre os quais cultivavam-se igualmente as lendas de um mundo perdido, no qual o povo hindu colocava as fontes de sua nobre origem. Tanto os hindus como os arianos tinham essas lembranças de um lugar maravilhoso que eles foram expulsos. Alguns acreditavam que se tratasse do antigo continente da Lemúria. A Lemúria é considerada como uma lenda, né, que foi engolida pelo Oceano Índico, pelo Oceano Pacífico. E nós vamos ver nos livros de Sócrates, né, nos livros de Platão, que foi discípulo de Sócrates. Sócrates não deixou nada escrito. Deixou os seus alunos, entre eles Platão, que escreveu aquilo que Sócrates ensinou. Então nós vamos ver nos livros de Platão falando da Lemúria, falando da Atlântida, e nós vemos aqui o Emmanuel nos colocando que eles realmente existiram. Então o que ele está colocando aqui: alguns acreditavam se tratasse do antigo continente da Lemúria, arrasado em parte, ele não foi arrasado totalmente, segundo o Emmanuel está nos colocando, arrasado em parte pelas águas dos oceanos Pacífico e Índico, e de cujas terras ainda existem porções remanescentes, como a Austrália. Então o Emmanuel vem aqui nos colocar que a Austrália é remanescente de um antigo continente que foi chamado de Lemúria. A realidade, porém, qual já vimos, e aqui o Emmanuel está colocando, por quê? Porque ele tem acesso a esses registros, ele tem acesso a esse conhecimento, ele também é um espírito, como nós vimos, comentei no nosso estudo passado, quando ele coloca que ele e o Chico estão juntos há 40 mil anos, então ele é vindo de Capela, né, vindo desses povos, por isso esse acesso que ele tem a esses registros também, né? Então ele está dizendo, a realidade, porém, qual já vimos, né, ele, Emmanuel, é que, como os egípcios, os hindus eram um dos ramos da massa de proscritos da Capela, exilados aqui no planeta. Deles, né, dos hindus, descendem todos os povos arianos, porque eles foram colocados ali junto com os hindus. Então, deles descendem os arianos. Deles descendem todos os povos arianos
que floresceram na Europa e hoje atingem um dos mais agudos períodos de transição na sua marcha evolutiva. Vamos lembrar que esse livro foi escrito, o Emmanuel assina o prefácio em agosto, se eu não me engano, de 1938. Então ele foi escrito em 1938 e a Segunda Guerra Mundial começou em 1939, setembro de 1939, se não me falha a memória. Então, o que o Emmanuel está aqui? Desses arianos, descendem desse grupo, né, de indianos, que os arianos vieram juntos, descendem todos os povos arianos que florescem na Europa e hoje dele, 1938, atinge um dos mais agudos períodos de transição na sua marcha evolutiva. Por quê? Porque estava em 1938, os nazistas estavam chegando no poder, a colocação da raça pura, dos arianos, de limpar a raça, era uma ideia que circulava na Europa, principalmente entre os nazistas, né? Principalmente ali na Alemanha de Hitler. Então nós estamos vendo ele colocando aqui, ele já aqui antevendo o problema que iria existir, né, da raça pura, dos arianos quererem de novo colocar ali uma raça pura. Então ele está colocando que o que eles chamam de raça pura, eles vieram junto com os hindus, e eles descendem dos hindus, né, e vieram como exilados, né, da constelação do Cocheiro, da Estrela de Capela. É isso que o Emmanuel está nos esclarecendo aqui em 1938, para quem tivesse ouvidos de ouvir, olhos de ver, e já perceber o que estava acontecendo ali e o que viria, né, um ano depois desse livro aqui, a Segunda Guerra Mundial. Por isso que ele diz, deles, né, desses arianos que vieram junto com os hindus, descendem todos os povos arianos que floresceram na Europa e hoje atingem um dos mais agudos períodos de transição de sua marcha evolutiva. O período agudo deles quererem a raça pura, deles querem a volta dos arianos. O pensamento moderno é descendente legítimo daquela grande raça de pensadores. O que nós pensamos hoje, as ideias europeias, as ideias germânicas, as ideias francesas, né, todas as ideias que floresceram pela raça ariana, é o pensamento moderno de hoje. Ela originou, né? São os pródromos, é o início do pensamento moderno que nós temos hoje. Então, o pensamento moderno de hoje é o descendente legítimo daquela raça de pensadores, né, dos arianos, que se organizou nas margens do Ganges, desde a aurora dos tempos terrestres, tanto que todas as línguas das raças brancas guardam as mais estreitas afinidades com o sânscrito. Então, todas as línguas das raças brancas, das raças europeias, do que se chama de arianos, descende do sânscrito, né? do sânscrito, que é a língua que esses hindus criaram, que é baseado no conhecimento, né, e no que eles trouxeram com eles da capela. Então, por isso que ele diz, tanto que todas as línguas das raças brancas guardam as mais estreitas afinidades com o sânscrito, originário de sua formação, e que constituía uma reminiscência, né? Essas lembranças que estão lá no inconsciente da sua existência pregressa, da existência passada em outros planos. O sânscrito é originário das lembranças que eles tinham da língua, do que eles tinham, do que eles conheciam lá na Estrela da Capela. Eles originaram o sânscrito. E as línguas europeias, por isso que se chamam indo-europeias, são originadas desse sânscrito e dessas ideias, né, que os arianos trouxeram ali. Agora nós vamos ver o expansionismo dos árias, né, dos arianos, né, que são os árias. Muitos séculos antes de qualquer prenúncio de civilização terrestre, os árias espalharam-se pelas planícies hindus. Então, o que ele está colocando aqui? Vamos ver. Ele não falou que os hindus vieram antes dos egípcios e que também
vieram antes dos hebreus, então vieram os hindus, depois os egípcios, depois os hebreus. Então, o que está colocando aqui? Muito antes de qualquer prenúncio, de qualquer anúncio, de qualquer colocação de civilização terrestre, os árias, então chegaram aqui os arianos, né? Espalharam-se pelas planícies hindus, porque eles vieram junto com o povo hindu, dominando os autóctones. Quem que são os autóctones? É o povo originário daqui da Terra. São os primatas, né? São, não primatas, né? Mas os primeiros homens sapiens sapiens, né? Que eram muito parecidos ainda com o macaco, que estavam começando a saber alguma coisa, por isso os sapiens. Estavam conhecendo, quando eles começam a saber que sabem, que é o sapiens sapiens, eles começam o desenvolvimento, aí já está em enxertia. Então o que eles estão falando aqui? Que eles começaram a dominar os sapiens, aqueles que estavam começando a saber. Então essa chegada dos hindus e dos arianos é muito antes do que a nossa história coloca. Por isso que a gente vê que os Vedas, os hindus colocam que os livros Vedas, que os livros antigos deles, que eram só orais, levaram muito tempo para ser escrito, eles colocam que eles são muito mais antigos do que os 5.600 anos que se coloca, né, na história. A história com H, a história que nós estudamos, coloca que esses livros têm em torno de 5.600, 6.000 anos atrás. Pelo que o Emmanuel está nos colocando aqui, eles são muito mais antigos. Porque se os egípcios, estamos falando de 5.000 anos antes de Cristo, e estes aqui são muito anteriores a isto, e pelo que ele está colocando aqui, eles pegaram os sapiens, né? Eles estão pegando aqueles que nós colocamos como primatas, né? Que são aqueles que estão começando a aprender aqui. Nós estamos falando aí de 7, 8, 9 mil anos, talvez até mais, né? Antes de Cristo. Então vamos repetir aqui. Muitos séculos antes de qualquer prenúncio de civilização terrestre, os árias espalharam-se pela planícies hindus, dominando os autóctones, né, os primitivos, aqueles originários aqui do planeta, descendentes dos, entre aspas, primatas, que possuíam uma pele escura e deles se distanciavam pelos mais destacados caracteres físicos e psíquicos. Vamos lembrar que o povo originário aqui da Terra, que são os africanos, eram negros. Os amarelos chegaram muito antes do que os exilados de Capela, que formaram, né, os chineses, os mongóis, né, os asiáticos. E nós estamos vendo aqui que os hindus e os arianos também chegaram muito antes e começaram, né, a dominar esse povo, que se diferenciava muito deles, tanto pela cor, né, a cor da pele, que eram negros, como pelo psiquismo, pelo conhecimento que tinham, porque eles tinham acabado de sair da animalidade, eram as primeiras reencarnações aqui na Terra que eles tinham consciência de saber alguma coisa, por isso sapiens. E quando eles tomam consciência de que sabem, os sapiens sapiens. Né? Nós somos sapiens sapiens, a gente acha que sabe. É como tem uma médium que coloca com muita inteligência que nós seremos whatsappenses, né? Nós vamos ficar encurvados, que é aqueles que estão ali nas mídias. Então, o que ele diz? Dominando os autóctones descendentes dos primatas que possuíam a pele escura e deles, né, dos árias, se distanciavam pelos mais destacados caracteres físicos e psíquicos. Mais tarde, essa onda expansionista procurou localizar-se ao longo das terras da futura Europa, estabelecendo os primeiros fundamentos da civilização ocidental nos bosques da Grécia, nas costas da Itália e da França, bem como do outro lado do Reno, onde iam ensaiar seus primeiros passos as forças da sabedoria germânica. Vamos lembrar que o Reno, ele atravessa a Europa, ele tem vários nomes ali na Europa.
Então o que ele está colocando aqui? Eles vão se expandir, né? E eles vão para a Grécia, Itália, França e do outro lado do Reno, né? Porque o Reno atravessa a França. Eles vão para formar as regiões germânicas, né? Os gauleses, né? Que dividem ali. Os gauleses são basicamente viraram o que hoje é a França, mas eles também se expandiram para cima, eles também chegaram ali nos povos germânicos, né? É muito interessante essa colocação de que foram os arianos que foram montando todos esses povos, né, do qual nós latinos somos descendentes. Nós somos descendentes dos italianos e franceses e espanhóis, portugueses, todos eles vieram dessa expansão ariana. Isso é muito interessante. As balizas, né, que são as marcas, né, da sociedade dos gregos, dos latinos, do qual nós descendemos, dos celtas e dos germanos estavam lançadas. Vamos lembrar que os celtas, eles aparecem tanto ali no norte, né, da França, né, na Bretanha, que é o norte da França, como na Inglaterra, né, que é atravessando o mar ali na Inglaterra. Eles aparecem ali nessa região, mas principalmente ali no norte da França, onde nós vamos ver os celtas que depois também vão gerar os lioneses, né, que também fazem parte da França, né, da onde vem, né, o Allan Kardec, né, o pseudônimo do Hippolyte Léon Denis Arquivaille, o nosso mestre dentro da doutrina, né, o nosso Allan Kardec. O nome Allan Kardec vem dos druidas que eram sacerdotes celtas, que ele foi um sacerdote, ele foi um druida, né? E aí quando o mentor fala para ele que ele foi um druida, que ele tinha o nome de Allan Kardec, ele se utiliza desse nome nas obras, porque ele era uma pessoa muito conhecida, muito famosa dentro da pedagogia, né, dentro da sociedade francesa, e ele precisava diferenciar isso dos livros. Ele tinha vários livros editados, diferenciar a obra espírita da obra que ele tinha editado. Então, voltando aqui, as balizas da sociedade dos gregos, dos latinos, dos celtas e dos germanos estavam lançadas. Cada corrente da raça ariana assimilou os elementos encontrados. Lembra que eu coloquei que os arianos se misturaram? Os hindus não se misturaram, os egípcios não se misturaram, os hebreus que vieram depois também não se misturaram, mas os arianos sim, se misturaram com todos os povos, né? Eles foram se expandindo para todas as regiões. Então o que ele está dizendo aqui? Cada corrente da raça ariana assimilou os elementos encontrados, eles se misturaram, edificando-se os primórdios da civilização europeia, o começo de toda a civilização europeia. Cada qual se baseou no princípio da força para o necessário estabelecimento, e muito cedo começaram no velho mundo os choques de suas famílias e tribos. Então vamos lembrar que eles eram os mais rebeldes, nós somos rebeldes até hoje, e que eles passaram a dominar pela força. Então eles tinham essas ideias de conquista, essa ideia de domínio, essa ideia de posse, de delimitar áreas, de ter posses, né? Então é o que ele está dizendo, cada uma dessas correntes arianas que foram formando a Europa se baseou no princípio da força para o necessário estabelecimento, e muito cedo, estabelecimento, né, das suas sociedades, né? E muito cedo começaram no velho mundo os choques de suas famílias e tribos, começaram as guerras, começaram os embates, começaram o domínio do mais forte sobre o mais fraco. Vamos ver agora os Mahatmas. Quer dizer Mahatma, os sabedores, os que detêm o conhecimento, os mestres. Da região sagrada do Ganges partiram todos os elementos irresignados, né? Irresignados quer dizer, que não aceitaram, que estavam revoltados, né, com a situação humilhante que o degredo da terra lhes infligia. Então eles se sentiam humilhados, se sentiam ali revoltados por terem sido exilados.
Então, dessa região do Ganges saíram todos, né? Saíram os arianos, né? E foram formar as outras raças. Aqueles que estavam revoltados, aqueles que estavam se sentindo humilhados e revoltados saíram. Ficaram aqueles que eram resignados, é isso que ele está colocando aqui. Então, da região sagrada do Ganges partiram todos os elementos resignados, né, com a situação humilhante que o degredo da terra lhes infligia. As arriscadas aventuras forneceriam uma noção de vida nova e aqueles seres revoltados supunham encontrar o esquecimento de sua posição nas paisagens renovadas do caminho. Então eles saíram em busca de esquecer a vergonha, esquecer essa humilhação de terem sido expulsos e foram tentando esquecer nas novas paisagens que eles estavam encontrando pelo caminho. Lá ficaram no Ganges, naquela região dos hindus, ficaram apenas as almas resignadas, aqueles que já tinham mais conhecimento, aqueles que já tinham mais espiritualidade, que realmente sabiam que precisavam passar por essa dor, precisavam passar por esses aprendizados difíceis para poderem melhorar. Então lá ficaram apenas as almas resignadas e crentes nos poderes espirituais que os conduziriam de novo às magnificências dos seus paraísos perdidos e distantes. Então, aqueles que sabiam que precisavam se aprimorar, que precisavam se elevar espiritualmente, precisavam se modificar para poderem voltar àquilo que eles chamavam de paraíso, né? Aquelas terras que eles lembravam que eram muito, muito melhores. Os cânticos dos Vedas, que eu falei, os Vedas são quatro cânticos. Os cânticos dos Vedas são bem uma glorificação da fé e da esperança em face da majestade suprema do Senhor do Universo. Vamos lembrar que foram inspirados nos ensinamentos do Cristo para eles, no período que eles ficaram ali sob a orientação do Cristo antes, que era um período de adaptação antes de começarem a encarnar na Terra. Então, os cânticos dos Vedas são bem uma glorificação da fé e da esperança em face da majestade suprema do Senhor do Universo, Deus nosso Pai. A faculdade de tolerar e esperar aflorou no sentimento coletivo das multidões, né? A resignação, né? A capacidade de esperar, a capacidade de tolerar, a capacidade de aceitar todas as dificuldades, aprender com elas para poder crescer e se melhorar, aflorou no sentimento coletivo das multidões que suportaram heroicamente todas as dores e aguardaram um momento sublime da redenção. Os Mahatmas, né, os mestres, criaram um ambiente de tamanha grandeza espiritual para o seu povo, que ainda hoje nenhum estrangeiro visita a terra sagrada da Índia sem de lá trazer as mais profundas impressões acerca de sua atmosfera psíquica. Então esses mestres, esses Mahatmas, deixaram uma egrégora, deixaram uma energia ali naquela região do Ganges, aquela região sagrada ali da Índia, que está impregnada até hoje. Cada um que vai lá sente essa energia de iluminação, porque eles se purificaram ali e foram embora, puderam voltar, né, para o seu paraíso. Então os Mahatmas criaram um ambiente de tamanha grandeza espiritual para seu povo, que ainda hoje nenhum estrangeiro visita a terra sagrada da Índia sem de lá trazer as mais profundas impressões acerca de sua atmosfera psíquica. Eles deixaram também ao mundo as suas mensagens de amor, de esperança e de estoicismo, né? De se desligar do material, de se resignar, de aprender com tudo aquilo que é colocado, né? As suas mensagens de amor, de esperança e de estoicismo resignado, salientando-se que quase todos
os grandes vultos do passado humano, progenitores do pensamento contemporâneo, deles aprenderam as lições mais sublimes. Ou seja, todos os vultos do nosso passado que geraram os pensamentos que nós temos hoje, foram buscar nos Vedas, né, nos Upanishads, foram buscar na civilização hindu, foram buscar nesses conhecimentos que eles trouxeram, foram buscar nessas bases os conhecimentos que alimentam a religiosidade, que alimentam o nosso conhecimento contemporâneo de hoje. Então esses mestres, esses Mahatmas, deixaram para nós esses ensinamentos, né, que eles assimilaram com o Cristo, governador da Terra, que eles deixaram para os povos vindouros, né, para nós, para todos aqueles que vieram depois, poderem beber nesta fonte de conhecimento, de amor e de sabedoria que o Cristo passou para eles e eles passaram para nós. Então, quando nós pegarmos um livro do conhecimento hindu, principalmente um livro que eu adoro, que é o Bhagavad Gita, a gente tem que olhar para esse livro e falar, nossa, eles beberam nas fontes do mestre, trouxeram para nós muito, cerca de 8, 9, sei lá, 8, vamos colocar aí 8.000 anos antes do Cristo. Eles nos trouxeram esses conhecimentos, eles nos trouxeram essa sabedoria. E aí, nós vamos ver no nosso próximo estudo as castas, né? Qual era o problema desse povo? O orgulho. Os mestres se elevaram, os mestres deixaram esses conhecimentos e se foram. E aqueles que não conseguiram dominar o seu orgulho, a sua vaidade, pela sua sabedoria, pelo seu conhecimento, continuaram aqui na Terra o mesmo problema que eles tinham lá na Estrela da Capela. Se sentir superior. E aí eles vão criar as castas. Nós vamos ver isso no nosso próximo estudo. Até lá!